Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Você sabe fazer isso? Pedir ajuda, pedir socorro. Parece simples, mas não é. Quando nós temos uma fratura física, um machucado, um corte, um desmaio, qualquer que seja a manifestação que absorva o corpo, nós não temos dúvidas. Nós gritamos, nós telefonamos para emergência, nós ligamos para um amigo, para um parente e pedimos ajuda. Agora, quando a dor, quando a ferida, quando a lesão ela é interna, você pede ajuda? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Tem se tornado cada vez mais urgente a gente saber pedir ajuda, pedir a quem ajuda, alguém que possa nos ajudar de fato. É por isso que em 2020, setembro de 2020, eu comecei a fazer esses vídeos refletindo sobre temas ligados ao comportamento humano, ao nosso jeito de viver e de levar a vida. Porque lá eu já percebia essa eminência, essa gravidade que é o descuido da saúde mental. Nesses últimos 20 dias, eu vi no meu Instagram tantos casos de mães que mataram os filhos, de filhos que mataram os pais, de companheiros que se mataram, de pessoas com uma barra de ferro para resolver uma briga de trânsito, suicídio, abandono. Uma pessoa roubando um caixão com o corpo de uma criança dentro e sair pela rua e abandonar aquele caixão sem o menor freio social. Tudo isso está ligado a uma disfunção mental, uma disfunção neurológica que vem de forma silenciosa, que a gente coloca debaixo do tapete, exatamente porque a nossa sociedade ela não vê com bons olhos quando nós falamos que nós estamos precisando de uma ajuda para alguma coisa relacionada ao nosso mental. É preconceituoso, as pessoas julgam. E é por isso que eu decidi, há 4 anos atrás, começar a levantar essa bandeira. E muitos de vocês têm me acompanhado e eu sou muito grata por isso. Eu preciso transbordar aquilo que eu estudo, aquilo que eu vivo na minha prática diária. E é nesse sentido, de refletir, de tomar consciência, de redirecionar as nossas vidas para a gente dar lugar àquilo que é prioritário, aquilo que é importante para me levar para um lugar de tranquilidade, de leveza. Doença mental é o mal do século. Nós vivemos o século da ansiedade. O Brasil desponta nesse ranking. E se o Brasil desponta no ranking, nós que somos brasileiros e nós que vivemos aqui, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender que cada vez estas questões estão pipocando mais próximos de nós. O que eu quero dizer mais próximo? Eu estou dizendo de pessoas dentro da mesma casa que não percebem que o outro não está bem. E não percebe muitas vezes porque não se habituam a olhar para o outro,
a olhar para si mesmo, a entender que agora eu preciso pedir ajuda, eu preciso pedir socorro, eu preciso buscar um médico. E a coisa mais importante que nós temos enquanto ser humano e que nenhum outro animal tem é a capacidade de sentir esperança, esperançar por uma coisa que vai vir e que é melhor do que está aqui hoje. É a esperança de realizar um projeto, é a esperança de realizar um sonho, é a esperança de conseguir um objetivo. Isso nos mobiliza, isso nos dá força para fazer coisas que são, inclusive, humanamente impossíveis. Então, a esperança, quando nós perdemos a esperança, a gente perde o que nutre de mais potente da nossa capacidade de transformar o momento presente, a adversidade, o infortúnio que nós estamos vivendo hoje, porque nós acreditamos que existe alguma coisa lá. Pode ser no futuro, pode ser em Deus, pode ser no outro. Nós não podemos perder a esperança. Por isso é importante a gente ter filtros, por isso é importante que a gente cuide da nossa saúde mental, daquilo que está borbulhando dentro da nossa cabeça. Nós não podemos continuar colocando esses problemas debaixo do tapete, como a gente faz com grandes coisas da vida. A gente faz isso com a atenção ao meio ambiente, a gente faz isso com a atenção ao sono, à atividade física, à alimentação, à saúde do corpo. E nós precisamos ser mais atuantes nas nossas famílias, conosco, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa sociedade de uma forma geral. Nós não podemos postergar esse cuidado, porque está se tornando cada vez mais triste, mais grave, mais próximo de nós, conforme eu já falei nesse vídeo. Estamos enfraquecendo as nossas relações sociais, familiares, relacionais, e isso tem um preço. Essa superficialidade, ela traz uma indiferença com relação ao outro e ao meio que a gente vive. E isso é muito sério, porque o que nós estamos colhendo a partir dessa plantação? Nós estamos colhendo adoecimento mental, nós estamos perdendo a nossa capacidade de sentir empatia, nós estamos distantes das pessoas e superficiais nas nossas relações. Estamos treinando viver esta vida sem sentido no ser. E uma vida sem sentido no ser, ela nos torna frágeis e sem esperança. E isso é muito preocupante. Em contrapartida, nós estamos vivendo num cenário onde o mercado dos pets vem crescendo absurdamente. Vocês já repararam isso? Quantos bilhões de dólares são investidos nesse mercado? Roupas, acessórios, remédios veterinários, tempo, que é o recurso mais escasso, mais importante, destinado aos animais. Por que a gente está se distanciando das pessoas e colocando no lugar bichos diferentes da nossa raça? É porque eles não nos dizem: olha,
Tira essa roupa de mim, que isso está me incomodando, isso não faz parte da minha natureza. Olha, esse negócio de ficar o dia inteiro preso nesse ambiente sozinho, isso não é para mim. E a gente entende que quando a gente chega em casa e ele chega todo carinhoso, ele estava com saudade da gente. Na verdade, é um jeito de muitas vezes ele pedir socorro. Nós estamos sendo descuidados com as nossas crianças. Nós estamos descuidando dos nossos idosos, de atenção, afeto, carinho, tempo, dedicação, empatia, entender que cada um tem o seu tempo de aprendizado. Como eu disse, não tem nada de errado em cuidar de animais e ter animais de estimação, mas nós precisamos também estimar os homens, estimar as pessoas que nos são próximas, da qual nós temos um vínculo relacional. E se esse vínculo não está bom, o que será que eu posso fazer para melhorar essa relação? O abandono dói, traz marcas muito fortes, muito destrutivas. Quando a gente vê histórias de pessoas que fazem esse tipo de comportamento que eu citei no começo desse vídeo, a gente pode olhar e ver que tem uma história de abandono, de sofrimento, de abuso na vida dessas pessoas. E não existe abandono maior, sofrimento maior do que o abandono de pais que abandonam seus filhos na frente de um computador, na frente de uma tela, achando que prover os recursos materiais, casa, comida, roupa, escola, ele está criando seus filhos. Não estão. E muitas vezes a resposta, ela não vem imediato. Ela vem lá na fase adulta. Porque nós somos um ser único desde a nossa concepção até após a nossa morte. Quando a gente vê um caso de um bebê abandonado numa lata de lixo, isso nos causa comoção, isso mexe com a gente, dá uma indignação, a gente se mobiliza em prol daquela criança. Mas e essas que são abandonadas no dia a dia, sem que os pais validem as suas habilidades, as suas competências, sem que eles permitam que essas crianças desenvolvam as suas habilidades, a sua potência de ser? Isso também é um outro tipo de abandono que é muito frequente. E esse não nos mobiliza, porque as consequências, elas não são imediatas. Elas vão aparecer lá na frente. Lá na frente. E essas crianças, como elas vão ser quando elas estiverem adultos? Quando elas estiverem formando família? Essas crianças que não experimentaram o afeto, a atenção, a sensação de pertencimento e de importância no seu núcleo familiar. Eles vão ser adultos insensíveis, autoritários, sem empatia e sem autoestima.
porque não existe uma base que sustenta a sua estrutura emocional. Percebam a importância de nós ensinarmos os bons valores. Percebam a importância de nós fortalecermos as nossas famílias, a nossa conduta ética, o nosso valor e a nossa inteligência social, para que a gente possa despertar uma esperança ativa em nós e nas pessoas que estão próximas de nós. Qual é o seu papel nesse contexto todo? O que você tem feito de fato para você melhorar o seu ambiente, para você melhorar a esperança do outro? É sobre isso que nós precisamos refletir nessa semana. Existe uma frase do Maturana que eu gosto muito, que ele diz assim: eu só preciso fazer a minha parte para arruinar o mundo. E é isso. Eu preciso desenvolver a minha inteligência emocional, eu preciso desenvolver a minha inteligência social, para eu cuidar desse planeta, para eu cuidar do outro. E, consequentemente, eu estarei cuidando de mim. Pense nisso. Até.